Fala pessoal, vou gravar um vídeo de maneira bem informal aqui. Eu sei que você está chegando em Brasília, sei que você está chegando aí já nas provas orais, mas algumas dicas são bem importantes porque são fruto do que a gente tem visto nos treinos, né? E eu quero só retomar o primeiro fator. Tem muitas pessoas que às vezes acabaram de responder e assim que respondem já falam: Excelência, haveria algum questionamento? Excelência, fico à disposição da banca para indagações. Excelência, há alguma indagação? Excelência, há alguma repergunta? Ou seja, às vezes eles são bem enfáticos, né, perguntando: Excelência, você quer que eu complemente alguma coisa, né? E veja, eu acho isso uma maneira muito ruim de acabar de responder um questionamento. Por quê? Porque parece que você está mendigando uma resposta. E muitas vezes você respondeu de maneira completa. Muitas vezes você respondeu de maneira perfeita, né? Mas você finaliza e pergunta se o examinador quer te perguntar alguma coisa. Veja, eu acho que isso funcionaria, na minha visão, mais como uma técnica de sacrifício, se você quer fazer isso a cada pergunta, do que propriamente como um bom fechamento. O bom fechamento, repito, são dois. Tem um fechamento natural, em que você vai fazer, portanto, Excelência, respondendo o questionamento, ou seja, retoma tudo que você disse e você responde o questionamento. Ou tem o artificial, que é quando você fala, não consegue concluir, e aí você vai lá e fala: portanto, Excelência, são essas minhas considerações quanto ao tema de direito civil. E aí você passa 1, 2 segundos olhando no máximo para o examinador. Se perceber que ele não vai te perguntar, aí você, baixa a cabeça, olha para a questão e fala: Excelência, passo a responder agora a questão de direito, enfim, constitucional, e por aí você vai seguindo. Mas perceba, e não ficar perguntando ao examinador se ele está satisfeito. Em uma das minhas arguições, de maneira até muito grossa, ressalte-se, mas eu falei assim: candidato, quem tem que estar satisfeito é você, né? Ou seja, ele me perguntou: Excelência, o senhor está satisfeito? Eu falei: candidato, quem tem que estar satisfeito é o senhor. Se o senhor quiser complementar, há tempo suficiente para complementar a resposta. E aí perceba, imagina os ouvidos do examinador escutando todo o tempo né? Ou seja, você vai ser questionado e ele que tem que responder alguma coisa. Eu acho que isso não é legal. Uma coisa é você fazer isso no final da arguição. No final da arguição, você vai lá, acabou de responder tudo. Portanto, Excelência, são essas minhas considerações quanto aos questionamentos. Fico à disposição da banca caso haja esclarecimentos. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, é importante que vocês façam bons fechamentos, inclusive no final. Inclusive no final significa quando você encerra tudo. Geralmente você vai deixar a questão por último, que menos sabe, ou vai tentar fazer uma complementação no final, ou seja, você vai acabar meio que arranhando o disco, quase que no final. E eu não quero que você acabe de maneira fraca, de maneira a achar que faltou algo na sua arguição. Eu quero que você encerre, lembrando, é hora do espetáculo, finalizei o show, vão se fechar as cortinas, e agora quando se fecha as cortinas, a única coisa que tem de um bom público é aplaudir, né? O astro, você é o astro, você é a artista, minha amiga. Ou seja, diante desse fato, você acabou, portanto, de responder, mesmo que você tenha saído mal na última pergunta, você retrai e reinventa-se. Portanto, Excelência, são essas minhas considerações quanto aos questionamentos. Fico à disposição da banca caso haja esclarecimentos. E você, se quiser, agradece. E foi uma honra estar aqui na presença dos senhores. Agradeço. Enfim, você pode, se isso sentir natural, você pode fazer um agradecimento curto. Agradeço aos senhores. Foi uma honra estar aqui na presença dos senhores. Por exemplo, isso, mas no final, se isso for de coração. Onde é que eu quero chegar somente, tá? Que no final é o momento ideal para que você faça um bom fechamento com o CA. Se você não prestou atenção, eu arrebentei. Então você faça esse fechamento no final. Esse fechamento entoará algo que parece que você arrebentou, mesmo que você não tenha arrebentado. Entenda, essa é a ideia. A ideia é: eu quero fazer um bom fechamento para eu mostrar que eu saí por cima. E que para que isso fique como a última impressão de uma pessoa que arrebentou na prova. E provavelmente você tenha arrebentado. Você vai carregar, às vezes, algumas questões que você não acertou. E por fim, lembrem, né? O que Márcio disse. Pode ter um momento de omissão, pode ter um momento que você esquece, pode ter um momento que você não define bem. Mas o importante é não se calar. Amanhã, ou enfim, no dia da sua prova, né, os 40%, né, eles valem muito. E aí eu ouso dizer que a prova começa a ser não mais eliminatória e somente classificatória. Ah, professor, dizendo que ninguém vai reprovar? Claro que vai.
Vão ter as pessoas que vão carregar o peso de ter errado uma questão ou de não saber a questão e se travarem nas demais ou ficarem muito tempo somente em uma questão que sabem ou que não sabem, justamente para, enfim, né, ofuscar as demais. Isso vai ser o grande cuidado. A pessoa que se enrolar ali, obviamente no tempo, mas eu digo que essa prova vai ser mais classificatória. E porque ela vai ser mais classificatória, isso não significa que eu vou chegar lá mais tranquilo. Eu vou chegar lá querendo me garantir nos 40%. E se garantir nos 40% significa não se diminuir, significa não se omitir, significa não deixar de dar a cara a tapa, não deixar de ter coragem de fazer analogias, de demonstrar que você pode não saber o pouco, mas você sabe o muito, de quando você não sabe o instituto, você pedir uma contextualização realmente para ver se ele vai te ajudar, você ir ali se sacrificando como alguém que está com muita vontade de passar, como alguém que quer muito, que batalhou muito. E eu deixo isso para vocês, meus amigos, não se rendam, não se rendam, vão até o limite, até o fim das suas circunstâncias, levem essa prova no coração. Carreguem essa prova com alguém que sabe o quanto de esforço foi feito para chegar até aí. E que você sabe que foi muito. Não venha me enrolar, não. Eu sei, né? Eu tenho visto o nível da prova, eu tenho visto os níveis das provas, e isso me faz ter muito orgulho de você. Eu quero, de coração, estar na sua posse. Se esforce para isso, viu? Arrebente amanhã, faça uma boa prova e, por favor, não se desespere. Lembre, você está sendo arguido por muito mais que o conteúdo. Vá concatenando seus pensamentos paulatinamente e saiba, no final, quando acabar a prova, um choro incontrolável tomará você. Ou melhor, alguns de vocês. Feito isso foi comigo. Um choro incontrolável de felicidade, de emoção, de querer ir. A primeira coisa que eu fiz quando eu acabei, né? Choro descontrolável, assim, os olhos vermelhos, marejados. Eu liguei pros meus pais, né? E eu fui diretamente à igreja, porque eu queria ali, enfim, eu falava, meu Deus do céu, quantas coisas maravilhosas aconteceram. Assim vai ser com você. Eu também estarei na reta final da PGFN, mas eu quero que você me diga na AGU e na PGF como foi a sua prova, viu? Um grande abraço, estamos rezando por vocês. Firme no coração, faz o X, você vai arrebentar. Você já é advogado público, meu irmão. Você já é advogada pública. Leve isso no coração, viu? Um grande abraço.